Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é terça-feira e nós estamos na 7ª semana do Tempo Comum. Hoje, bênção para crescer no serviço aos irmãos e irmãs. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar com muito carinho o meu abraço para os brasileiros que moram na cidade de Chambéry, na França. Deus abençoe vocês aí em Chambéry, que estão recebendo, compartilhando a bênção do dia e nossos conteúdos de evangelização. Que alegria! Um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, concluído o tempo pascal, voltamos ao tempo comum. E voltamos de onde paramos. Lá em fevereiro, voltamos à 7ª semana do tempo comum. E voltamos também a refletir o Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 9 de São Marcos. No Evangelho de hoje, Jesus está com os discípulos num lugar a sós, distanciados da multidão. Sabe, em alguns momentos Jesus queria ficar a sós com os discípulos. E esse é um detalhe muito importante. Na primeira fase da vida pública de Jesus, era muito marcante a presença das multidões, dos ensinamentos de Jesus às multidões. Mas, com o passar do tempo, as coisas vão entrando assim, poderíamos dizer, numa segunda fase. E é a fase da formação dos discípulos. A fase em que Jesus se dedica uma atenção especial em formar, ensinar, educar os seus discípulos. Não bastava que aqueles discípulos caminhassem com Jesus. Não bastava que aqueles apóstolos recebessem a autoridade de Jesus para realizar sinais em seu nome. Jesus sabia que precisava formá-los, aprofundá-los nos ensinamentos das coisas de Deus. Afinal, quando Jesus não estivesse mais presente, eles teriam que dar conta de ensinar a doutrina de Cristo. E para isso, eles precisavam ser formados. Então estamos nessa fase, a fase do ensino, da formação dos discípulos. Versículo 30 do Evangelho de hoje. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. Sabe, em nossa vida, a gente que caminha com Jesus, a gente também precisa disso. O início da nossa experiência de fé é sempre aquele encontro pessoal com Jesus Cristo. E geralmente essa fase é marcada por aquela empolgação maior, não é? Mas, com o passar do tempo, as coisas vão se assentando. Os desafios vão surgindo. E aí vai chegando a fase que a gente começa a sentir necessidade do quê? De um alimento mais sólido, mais firme, mais nutritivo. Ou seja, conhecer mais, aprofundar nas coisas de Deus.
conhecer mais a doutrina católica, ou seja, formar o nosso entendimento. Senão, a nossa fé fica só na dimensão do emocional, do sentimento. Como discípulos, nós precisamos fazer esse caminho também de formação, de conhecimento, de aprofundamento. É isso que vai trazendo mais solidez, mais firmeza para a nossa fé. E aí ela não vai ficar assim tão à mercê dos sentimentos que vão e vêm. No Evangelho de hoje, Jesus está dando um ensinamento sobre algo que na fé cristã é fundamental, está na base. É um ensinamento sobre o servir. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Na verdade, os discípulos estavam ali discutindo entre si sobre quem deles seria o maior. E aí Jesus começa a formá-los para a dimensão do servir, como algo que verdadeiramente pode nos fazer maiores. Olha, é interessante, né, como ser humano tem muito essa questão de querer ser o maior, a tal da mania de grandeza, né, de ser reconhecido, de se destacar, essa coisa até de gostar de ser servido pelos outros, ser bem atendido, são tendências que o ser humano traz consigo. E de onde vêm essas tendências? É do pecado original. Veja que essas tendências estão ali sutilmente ligadas ao orgulho, à soberba, à vaidade, à vanglória, esse desejo de ser servido. Só que tudo isso, embora pareça trazer aí uma sensação de superioridade, de felicidade, no fundo, não traz. É um engano, porque nos afasta cada vez mais da nossa essência, que é amar e servir. Quando a gente olha para Jesus, Ele, o próprio Deus que se fez homem, se você olha toda a vida de Jesus, da encarnação no ventre de Maria até a cruz, foi um constante servir. Ele que é Deus, que é o próprio Deus, fez da sua vida um constante servir. Não só fez, mas nos mostrou que esse é o caminho se queremos verdadeiramente encontrar o sentido e o propósito da vida. Em tudo Jesus nos amou. Mas como é que Ele nos amou? Servindo, doando-se, sacrificando-se. E hoje Ele está te dizendo, se você quer ser o primeiro, seja aquele que serve. Se você quer ser líder, seja um líder servidor. Há uma diferença entre servir-se das pessoas e servir às pessoas. Há uma diferença muito grande entre servir-se de Deus e servir a Deus. E quando a gente vai descobrindo isso e trazendo a dimensão do servir para a nossa vida, a gente vai percebendo o quanto a vida da gente vai ganhando qualidade, vai ganhando um novo sabor, vai ganhando um novo sentido. Então, recado do Evangelho de hoje para mim e para você. Você quer ser o maior? Sim ou não? Você quer ser o primeiro? Sim ou não? Então, siga em frente. Mas lembre-se, aquele que quer ser o maior, seja aquele que serve a todos. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Obrigado, Senhor, por esta palavra e por este Evangelho. Concedei-nos pelo poder da vossa santa bênção, que possamos crescer cada vez mais na dimensão do amor e do serviço aos irmãos e irmãs, como um caminho de sentido de vida, de felicidade e de obediência à vossa santa palavra. Dai-nos, Senhor, cada vez mais a humildade para poder enxergar a vossa presença escondida nos nossos irmãos e irmãs, de modo que, servindo a eles, possamos servir a vós, sobretudo naqueles que mais precisam e mais sofrem. Abençoai esta pessoa que reza comigo, para que ela possa encontrar também, no servir as pessoas de cada dia, cada vez mais, a oportunidade de viver a sua fé e de dar significado à sua própria vida. E que desça sobre você, filho, filha, esta bênção de Deus, te capacitando
te ajudando cada vez mais a crescer, no servir aos irmãos e irmãs, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, um grande abraço, fique no colo da mãe, eu fico por aqui, reze comigo a bênção da noite, amanhã com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.